Olá, pessoal! Hoje iremos abordar o ponto de vista da Bíblia sobre o jejum. Antes, deixe o like e inscreva-se no canal. Vamos começar. O jejum é uma prática espiritual significativa na perspectiva bíblica, destacando-se como um meio pelo qual os crentes buscam uma maior proximidade com Deus e fortalecem sua fé. Ao longo das Escrituras, o jejum é frequentemente mencionado como um ato de humildade, arrependimento e consagração. Um dos exemplos mais notáveis de jejum na Bíblia é encontrado no Antigo Testamento, no livro de Jonas. O episódio de jejum na cidade de Nínive destaca-se como um exemplo notável de como o ato de jejuar pode ser um sinal poderoso de arrependimento e busca por reconciliação com Deus. Jonas, um profeta relutante, foi enviado por Deus para proclamar a iminente destruição de Nínive devido seus maus caminhos. Surpreendentemente, diante da pregação de Jonas, desde o rei até os habitantes comuns, o povo de Nínive respondeu com profundo arrependimento. A Escritura relata que o rei ordenou um jejum em toda a cidade como um ato de humildade e busca espiritual. Este episódio revela a natureza transformadora do jejum quando realizado com um coração contrito. O ato de se abster de alimentos tornou-se uma expressão externa visível do profundo arrependimento que permeou a cidade. O jejum não era uma mera formalidade, mas sim um sinal tangível da disposição do povo em mudar seus caminhos diante do Criador. O fato de que até o rei, uma figura de autoridade, participou desse ato de humildade, sublinhou a seriedade do arrependimento. O jejum tornou-se uma resposta coletiva que transcendia as barreiras sociais, unindo todas as camadas da sociedade numa busca comum por reconciliação com Deus. Além disso, o episódio de Nínive destaca o poder restaurador do arrependimento genuíno. Deus, ao testemunhar a resposta sincera do povo, optou por não executar o juízo anteriormente anunciado. Isso ressalta a misericórdia divina em face do arrependimento verdadeiro e a disposição de Deus em perdoar e restaurar aqueles que buscam sinceramente uma mudança de coração. Assim, a história de Nínive ilustra vividamente como o jejum pode ser mais do que uma prática ritualística. Pode ser uma expressão visível de um coração contrito e disposto a mudar diante do Criador. Esse exemplo na Bíblia ressoa ao longo dos séculos como um convite à humanidade para buscar a Deus com sinceridade, sabendo que a resposta divina à verdadeira humildade é a restauração e o perdão. Outra passagem relevante é encontrada no Novo Testamento, onde Jesus fala sobre o jejum no Sermão da Montanha, registrado em Mateus 6, 16, 18, trazendo insights valiosos sobre a prática espiritual do jejum e destaca a importância da motivação correta por trás desse ato. Nessa passagem, Jesus, o Mestre Divino, instrui seus seguidores sobre a maneira correta de abordar o jejum. Ele destaca a necessidade de jejuar discretamente, sem alardear para outros. Isso não é uma rejeição da prática em si, mas uma ênfase na sinceridade e na motivação do coração daqueles que jejuam. O objetivo central do jejum, de acordo com Jesus, não é impressionar os outros com atos externos, mas buscar a aprovação divina. Ao enfatizar a discrição, Jesus destaca que o jejum não deve ser uma exibição pública de piedade, mas sim uma expressão íntima de devoção pessoal. Ele alerta contra a hipocrisia, onde as pessoas jejuam ostensivamente para ganhar elogios ou reconhecimento humano. Em vez disso, Jesus convida à prática do jejum com uma motivação pura, voltada para a busca da vontade e aprovação de Deus. A instrução de Jesus sobre o jejum também ressalta a natureza pessoal e espiritual dessa prática. Ele convida os seguidores a irem além das aparências externas, buscando uma transformação interior. O jejum autêntico, segundo Jesus, não é uma mera abstinência de alimentos, mas uma jornada espiritual que reflete um coração quebrantado e humilde diante de Deus. A motivação correta por trás do jejum, conforme delineada por Jesus, é buscar a aprovação divina. Isso implica uma busca sincera de comunhão com Deus, um anseio por sua vontade e uma disposição para se render completamente ao plano divino. O jejum, quando realizado com essa motivação adequada, torna-se uma prática espiritual poderosa, fortalecendo a conexão entre o crente e o Criador. Portanto, a passagem do Sermão da Montanha oferece uma visão valiosa sobre a abordagem correta ao jejum,
destacando a importância da motivação genuína e da busca pela aprovação divina. Ela convida os seguidores de Jesus a jejuarem não para agradar outros, mas como uma expressão íntima de devoção e submissão a Deus. Nesse sentido, a associação entre jejum e oração é uma temática recorrente ao longo das páginas da Bíblia, destacando a estreita conexão entre essas práticas espirituais. Essa relação se torna evidente em momentos de busca espiritual intensa, onde o jejum é adotado como um meio pelos crentes para buscar a orientação divina e fortalecer sua comunhão com Deus. O livro de Esdras fornece um exemplo vívido desse relacionamento entre jejum e oração. Nesse relato bíblico, o povo de Israel, diante de desafios e adversidades, escolheu se reunir em jejum e oração como uma resposta coletiva a esses desafios que enfrentavam. Esdras relata como, em meio às suas dificuldades, o povo se voltou para Deus em busca de proteção e orientação divina. O ato de jejuar, nesse contexto, não era apenas uma abstinência de alimentos, mas sim uma expressão de dependência e humildade diante do Criador. O jejum foi acompanhado pela fervorosa oração do povo, clamando a Deus por sua intervenção e ajuda. Essa prática combinada de jejum e oração reflete a compreensão bíblica de que essas disciplinas espirituais, quando unidas, fortalecem a busca espiritual e a conexão com o divino. A busca pela proteção divina e orientação através do jejum e da oração evidencia a confiança do povo de Israel na resposta de Deus às suas súplicas. O ato de jejuar torna-se um veículo para expressar a sinceridade de seu anseio por uma intervenção divina, enquanto a oração é a linguagem pela qual eles comunicam seus corações ao Senhor. Esse exemplo do livro de Esdras ressalta a importância do jejum como um componente integrado à prática da oração, especialmente em momentos de desafio e necessidade. A união dessas práticas cria uma atmosfera propícia para a manifestação da presença divina, revelando a profunda interdependência entre o ato de jejuar e a comunicação direta com Deus. Assim, ao longo da Bíblia, a associação entre jejum e oração emerge como uma abordagem significativa para os crentes que buscam a orientação divina, fortalecendo não apenas a dimensão espiritual individual, mas também a coletiva, quando a comunidade de fé se une em busca do auxílio do Altíssimo. A diversidade de abordagens ao jejum na Bíblia reflete a compreensão flexível e adaptável dessa prática espiritual. É notável que as Escrituras não prescrevem uma fórmula única para o jejum, reconhecendo a multiplicidade de experiências e circunstâncias na vida dos crentes. Ao invés de impor regras estritas, a Bíblia destaca a importância da atitude do coração que acompanha o ato físico do jejum. Existem diversos exemplos de jejuns ao longo das Escrituras, variando desde jejuns de um dia até períodos prolongados. O propósito por trás desses jejuns também difere, incluindo momentos de arrependimento, busca por orientação divina, consagração pessoal e expressão de dependência de Deus. Essa variedade destaca a adaptabilidade do jejum às necessidades espirituais específicas de cada indivíduo e comunidade. No cerne dessa prática espiritual, independentemente da forma específica adotada, reside a atitude do coração. A busca por Deus é um elemento central, indicando a aspiração de uma comunhão mais profunda com o divino. O jejum é uma expressão de anseio espiritual, um ato intencional de dedicar tempo para se voltar para Deus em busca de sua presença e orientação. A consagração pessoal também desempenha um papel crucial no jejum. É uma oportunidade para os crentes se separarem do comum, dedicando um período específico para se consagrarem ao serviço e à adoração a Deus. O jejum, quando acompanhado por uma consagração genuína, torna-se uma expressão tangível do compromisso de seguir a vontade divina. A humildade é outro componente fundamental dessa prática espiritual. Ao jejuar, os crentes reconhecem sua dependência de Deus, colocando de lado as necessidades físicas em favor de uma busca espiritual mais profunda. A humildade está presente na disposição de reconhecer a própria fragilidade e buscar a força divina para superar desafios e crescer espiritualmente. Desse modo, a Bíblia tece uma narrativa rica que transcende a mera abstinência alimentar. É uma prática que vai além do aspecto físico, transformando-se em uma expressão profunda de humildade, arrependimento
E, acima de tudo, uma busca sincera por Deus. A humildade é central na perspectiva bíblica sobre o jejum. Abster-se de alimentos é mais do que uma demonstração de autocontrole. É um reconhecimento da dependência absoluta de Deus. Ao jejuar, os crentes reconhecem sua fragilidade e limitações humanas, posicionando-se humildemente diante do Criador. É um ato que quebra as barreiras do orgulho, convidando a presença divina com corações humildes e contritos. O arrependimento é outra dimensão crucial associada ao jejum na Bíblia. Ao jejuar, os crentes buscam uma transformação interior, reconhecendo e lamentando suas falhas diante de Deus. Essa prática não é uma tentativa de ganhar méritos, mas uma expressão sincera de contrição e a busca por perdão. O jejum, nesse contexto, torna-se um veículo para a restauração espiritual e a reconciliação com o divino. Além disso, o jejum é considerado um meio de buscar a Deus de maneira mais profunda. Não é uma prática ritualística vazia, mas uma jornada espiritual que visa uma comunhão mais íntima com o Criador. A abstinência de alimentos serve como um catalisador para uma busca fervorosa. Um anseio por conhecer a Deus mais intimamente, ouvir sua voz e alinhar a vontade pessoal com a divina. A visão da Bíblia sobre o jejum destaca, portanto, que esta prática transcende os limites de uma mera formalidade religiosa. É um meio pelo qual os crentes demonstram sua devoção, humildade e arrependimento, enquanto buscam de maneira sincera uma comunhão mais profunda com o divino. O jejum torna-se um elo entre o terreno e o divino, uma expressão tangível da busca incessante por uma conexão espiritual mais rica e significativa com o Criador. Se você ainda está por aqui, deixe seu like, comentários e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Que Deus abençoe e até breve.